Está gravando. Isso. Então, boa noite a todos. Boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Dirce Carvalho Leite, que junto com o Joaquim Roberto de Souza, o nosso Beto, compomos a presidência do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, o nosso CCEPA. E, em nome da nossa comunidade, queremos dar início à atividade programada com muito carinho para esta noite. Saudamos fraternalmente a todos que aceitaram o convite do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre para associarem-se a nós nesta noite de justa homenagem, carinhosa homenagem ao querido amigo e mestre Maurice Herbert Jones, e que nos acompanham, saudamos a todos que nos acompanham pelos aplicativos Zoom e Facebook. Saudamos inicialmente, muito especialmente aos seus familiares aqui presentes, a todos os seus amigos e admiradores. Saudamos também os amigos do CCEPA, representantes de instituições espíritas que se unem gentilmente aos propósitos desta noite. Saudamos com especial carinho aos nossos companheiros da casa, a quem o seu Jones considerava seus queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Este momento, mais de tudo que possa representar, é expressão de gratidão e de afeto. De afeto e gratidão vivos, que todo o tempo percorrido jamais poderá apagar, nas mentes e corações de todos nós que tivemos o privilégio de partilhar do convívio com o seu Jones. É nosso objetivo, igualmente, juntos, fazermos a celebração da vida admirável e exemplar do seu Jones entre nós e partilharmos as lembranças imorredouras de nossa convivência com ele e de sua contribuição na sua generosa trajetória no espiritismo e, mais particularmente, no CCEPA. Com o seu Jones, aprendemos muitas coisas, mas aprendemos principalmente o amor ao diálogo pleno da efetiva escuta do outro, no campo das ideias e dos relacionamentos humanos desejáveis, pois são a base de uma convivência educadora que leva ao progresso, meta de muitos seres, e especialmente de todo espírita. O convite para esta noite, portanto, é que dialoguemos, como tantas vezes ele fez conosco. Dialoguemos sobre o nosso querido amigo, seu Jones. Que dialoguemos sobre a sua forma de ser, exemplo vivo para todos nós. Que dialoguemos sobre o seu legado que ele nos deixa, na certeza de que muito aprenderemos hoje com os diversos depoimentos que ouviremos aqui, e de que, temos certeza,
no seu tempo oportuno, o seu espírito poderá acolher esta nossa homenagem carinhosa que lhe prestamos. Passo a palavra ao ex-presidente do CECEPA e hoje seu diretor do Departamento de Eventos Culturais e Intercâmbio, Salomão Jacob Benchaya, que vai orientar o nosso diálogo. Não sem antes pedir a todos vocês que, por favor, silenciem seus microfones para uma adequada audição de todos. Salomão, por favor, a palavra está contigo. Bem, meus amigos, é com muita emoção que nós nos reunimos hoje para essa celebração, apesar da saudade que já sentimos do nosso companheiro, que nos deixou no dia 20 de junho, e pela impossibilidade que tivemos de, em maior número, comparecermos à sua despedida no cemitério da Santa Casa, pois ali somente a família e alguns diretores do Centro Cultural Espírita compareceram. Então, nos ocorreu de fazer este encontro, né, que a pandemia nos possibilita, até com alguma vantagem sobre a nossa presença no momento da despedida, porque hoje estamos podendo ver aqui conosco e perceber a presença de muitos amigos distantes que certamente estarão enriquecendo este momento e que eu tenho a plena certeza que também vai se traduzir numa verdadeira corrente energética, positiva, amorosa e vibrante, que vai envolver não só o nosso companheiro Jones, mas também a Elba, sua esposa, pois que hoje, no fundo, nós vamos homenagear os dois, né? Esse casal querido que deixa uma marca indelével na história da nossa instituição, o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, né? Local onde eles atuaram desde 1966 e que se transformou numa sociedade referência, né, para o movimento espírita. E nós temos muito orgulho, eu posso dizer assim, até pessoalmente, o orgulho pessoal e o privilégio de ter convivido com o Jones por cerca de 47 anos, trabalhando nos mesmos ideais, compartilhando e, algumas vezes, também divergindo, né? O que é bastante natural, mas hoje nós temos a oportunidade de homenagear essas personalidades, né? Elba e Jones, que estarão sempre nos nossos corações. Como nós somos um tanto quanto organizados, livre, porque eu sei que alguns companheiros gostariam de falar, mas muitos outros também são muito tímidos e não se expressam, para não ficarmos naquela espera de alguém que queira falar. Então, nós tomamos a iniciativa de organizar alguns convites, né? Convidamos, então, alguns companheiros dentro de um critério de representatividade, digamos assim, né? Para que tanto a família querida, que são os nossos amigos, que conviveram, né, que fizeram parte da convivência mais íntima com os homens, não só a sua família, mas também a família do CECEPA, que vai ser representada pelos seus ex-presidentes, né,
e pela presidência atual. Também os companheiros e amigos da Confederação, da antiga Confederação Espírita Pan-Americana, da qual ele já participou, atual CEPA, Associação Espírita Internacional, e da CEPA Brasil, também a Associação Brasileira dos Delegados e Amigos da CEPA, onde Maurício Jones esteve presente, esteve participando, colaborando, e, portanto, são essas as instituições que, podemos dizer assim, estarão representadas hoje para essa conversa. E também teremos, possivelmente, a presença de representantes da antiga juventude da SELC, da Sociedade Espírita Luz e Caridade, que era o antigo nome da nossa instituição. Então, vamos, assim, de maneira mais informal, ir dando a palavra para cada um se manifestar, relembrar alguma coisa, enfim, dar algum depoimento a respeito dessa figura que nós estamos homenageando, e também criando, como eu disse no início, esse campo de energias positivas, de vibrações calorosas, amigas, que possam envolver esse casal que nos é tão querido. Eu não estou vendo todo mundo aqui na tela, mas eu já estou vendo alguns companheiros que nós convidamos, mas eu gostaria de, inicialmente, pedir que o Marcos, que está aqui já na minha... Já estou vendo aqui presente, que ele apresente os demais componentes ou amigos da família que eu não estou conseguindo identificar. Então, me faça esse favor, Marcos, e depois diga alguma coisa a respeito do pai. Né? Oi, Salomão, boa noite a todos. Eu estou vendo alguns, estou vendo a Susan, que eu não vejo há muito tempo, a Júlia, a Bebel está aqui, o Ricardo está aqui. Quem mais que é da família que eu não estou vendo? Está fora da minha tela. Se tiver mais alguém, me chame a atenção aqui. Gente, nós da família temos uma perspectiva diferente, né? Tem uma intersecção. A gente discutiu muitos temas que são os mesmos temas que vocês conversaram com meu pai e com minha mãe. E tem todos os outros ângulos da família, das questões de família, das questões filosóficas de criança, adolescente e adulto que a gente conversou e que foi realmente um privilégio ter alguém tão amoroso e tão interessado no processo de pensamento, no processo de crítica, do processo de pensar em tudo que está acontecendo e nunca agir sem reflexão, né? Então, esse aspecto de estar exposto durante décadas, né? Eu, talvez aqui todas essas pessoas, eu fui a pessoa que foi mais exposta pessoalmente a meus pais. Eu tenho já mais de 60 anos. Foi uma experiência muito impressionante, muito intensa, do ponto de vista, como eu disse, de questionamento da vida. E eu pude acompanhar meu pai em várias fases da vida dele, de como é que ele enxergava as coisas, como é que ele foi mudando essa visão ao longo do tempo. E ele não tinha esse temor de abandonar uma ideia se achava que aquilo não tinha mais sustentação, né? Então, isso é uma coisa muito bacana de ver em alguém que é capaz de se reinventar, que é capaz de olhar para alguma coisa do jeito que fazia e pensar, já não concordo com isso, ou seja, já não concordo comigo mesmo de alguns anos atrás, né? Isso é uma atitude de uma honestidade, de uma coragem que é raro encontrar. Muitas pessoas não teriam essa coragem de olhar e se dar conta que faziam alguma coisa de uma maneira que não era, não é o jeito que a gente concorda hoje em dia, né? Então, essa capacidade de olhar para isso e discutir isso, eu discuti muitas vezes com meu pai esses aspectos filosóficos do sentido da vida, do significado da vida, da importância da vida. Eu percebi essas mudanças, vocês também
maioria de vocês teve essa mesma oportunidade de conversar e ver essas mudanças. Quem tem mais tempo de contato com meu pai viu essas mudanças, esse crescimento. E se ele tivesse vivo daqui a 15 anos, ele, de certo, ia concordar dele mesmo com 80 ou 90 anos, né? Ele ia estar com outras ideias, com outros pensamentos, com outras críticas. Ou seja, era um processo de contínuo questionamento que eu acho que, se ele continuasse vivendo, ele ia continuar com essa inclinação de estar sempre procurando o que ele chamava de a verdade, né? A verdade que é essa coisa que a gente nunca vai encontrar, mas a gente deve buscar ela continuamente, né? E a busca disso é ter coragem de procurar o caminho, né? De nunca abandonar, nunca se acomodar com uma resposta simples, né? Então, os aspectos, assim, a perspectiva que eu tive, eu acho que se alguém da família quiser completar isso, é essa visão de alguém que está sempre aberto a discutir, a conversar e a procurar um novo ângulo e tentar melhorar um diagnóstico, uma definição, um conceito, né? Isso foi, para mim, foi uma coisa muito importante. Isso me impregnou muito, né? Essa posição de estar sempre ativamente procurando a verdade e questionando as coisas que a gente assume como sendo verdadeiras, mas se a gente pensar bem, as coisas nunca são tão firmes como nos vendem, né? Salomão, eu te devolvo a palavra. Eu não sei se tu queres seguir com pessoas da família comentando ou, bom, fica até o critério. Não sei se alguém da família quer ainda dizer alguma coisa, porque nós temos depois um vídeo da família para assistir. Eu queria, assim, comentar rapidamente. Júlia? Júlia, isso. Boa noite. Sim, boa noite, Júlia. Às vezes tu está no meio da coisa aqui. Na mesma veia do que meu pai comentou agora, eu estava olhando para a Bebel agora e pensando. Tenho relembrado muito das tardes que a gente passou na casa do meu avô e desse questionamento, né? Eu lembro de ser uma adolescente muito importunante e do meu avô uma das pessoas que botava lenha nesse fogo, né? Nessa coisa de questionar e comentar e me perguntava os meus interesses e isso tudo. E nas últimas semanas agora eu tenho me sentido uma gratidão enorme de ter tido essa presença na minha vida e na nossa vida, na nossa família, de ter tido essa influência tão importante, eu acho que para todos nós, mas que nos mandava sempre para esse caminho de questionar e do pensar e do pensar não só no porquê das ações e nos resultados e em tudo isso e trazendo sempre esse outro um outro lado de pensar sobre aquilo que a gente trazia na casa do vô. Isso eu só queria comentar que é uma coisa que para mim vai ser muito importante, eu vou carregar comigo para sempre. Que bom. Muito obrigado, Júlia. Eu vou pedir para o Beto colocar um vídeo. É um vídeo curto, deve ter uns 5 minutos, que foi gravado no casamento do Lucas, neto do Jones, e tem um pronunciamento do Jones que é um dos poucos, ou talvez talvez o único pronunciamento em que o Jones é ouvido e visto também. Eu vou pedir para o Beto, então, colocar, por favor. Sejam todos bem-vindos a esse humilde encontro, essa cerimônia singela. Eu vou ser muito breve, porque isso aqui não é um discurso, é uma receita daquele arroz que nos serviram hoje. Não se preocupe. Esse é o Lucas.
Em 1827, agonizava um personagem muito importante da história, Pierre Simon, Marquês de Laplace. Era astrônomo, matemático, físico, químico, homem de extraordinário valor no mundo das ciências. E ele morria cercado de parentes, cercado dos seus familiares. E ele estava deprimido e era consolado pelos amigos que diziam: mas você foi maravilhoso, você me criou coisas extraordinárias para a ciência humana. A humanidade nunca mais vai esquecer a sua contribuição. Ele, quase morrendo, estende a mão como que pedindo: pare. E conseguiu dizer: mas não é isso o mais importante. Isso não é o mais importante. As pessoas ficaram numa atitude de quem aguarda uma resposta e ele diz: o amor é o mais importante. Eu acho que isso tem significado em qualquer ocasião, mas particularmente dessa, porque frequentemente nós esquecemos de que atrás de todos os acontecimentos que a vida nos oferece está essa palavra mágica que nós pronunciamos com frequência até exagerada, mas sem reconhecer e sem conhecer o seu significado real. E para lembrar que tudo que nós estamos fazendo aqui, de fato, é uma celebração do amor. O resto tudo é secundário. Quer dizer, esse é o fato mais importante, esse é o fato social mais importante. Nós temos esquecido, no meio da tecnologia, Acho que deu uma travada. antes na vida de todas as criaturas e das sociedades. Primeiro, viver. Esse é um desafio muito sério. Nem todos conseguem, e nem todos conseguem sobreviver. E depois, conviver, que é outra coisa complicada. E todos nós sabemos como é difícil conviver. Somos programados geneticamente para a convivência, porque somos seres sociais. A natureza infra-humana já era social. Nós somos descendentes de seres, de certa forma, de seres já sociais. Nós herdamos isso dos nossos primos macacos. Mas, nesse tempo todo, temos descoberto como é difícil conviver. Uma das coisas que marcou profundamente a minha vida adulta foi uma coisa de aparência insignificante. Eu era pouco mais do que um adolescente e encontrei numa revista inglesa, na casa do meu pai, uma charge com a imagem do inglês típico do começo do século passado, no lado da sepultura da esposa, e atrás da fotografia: pobre Mary, a meia durante 40 anos, e ela nunca soube disso. Isso me marcou enormemente. Eu descobri a importância de amar, mas sobretudo a importância de a gente, de alguma forma, demonstrar amor. E isso tem sido extremamente difícil. Ou existem as demonstrações exageradas, abusivas dos jovens apaixonados, que isso é outro departamento. Eu não estou falando de amor, e não estou falando disso. E existem essas manifestações de amor que se expressam no gesto, no olhar, no toque. E elas são de enorme valor. Infelizmente, boa parte de nós esquece de fazer isso logo em seguida. Eu acho que esse foi um belo discurso, não acho? Eu achei. E porque ele vai terminar agora. Muito bem, a gravação não foi das melhores, né? Mas deu para a gente ver
o Jones falando. Aliás, um tema, ou dois temas que eram recorrentes nas manifestações do Jones nas nossas reuniões, especialmente naquele grupo de sexta-feira, que ele ultimamente era o único que ele frequentava. Falava sobre o amor e sobre a convivência, né? Bem, não sei se o Jorge Luiz dos Santos está por aí, eu não estou vendo ele na tela. O Jorge está em Portugal, seria um representante do tempo da juventude espírita que se reunia na CELC, na Sociedade Espírita Luz e Caridade, e não eram só os jovens da CELC, eram os jovens de todas as casas espíritas de Porto Alegre que se reuniam na CELC e faziam de tudo, inclusive teatro, né? E foi uma fase memorável. E muitos desses jovens hoje estão nas lideranças do movimento espírita. O Jorge agora está em Portugal, mas eu acho que ele não pôde entrar por algum motivo, não estou vendo ele aqui. Mas estou vendo também a minha filha, a Larissa, que foi coordenadora, perdão, a Larissa não, a Mariana. Eu tenho 4 filhas e, às vezes, eu já estou confundindo os nomes, né? A Mariana, ela também esteve durante algum tempo na juventude e coordenando o grupo de jovens no Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Mas, então, eu vou pedir agora que os ex-presidentes do CCEPA falem alguma coisa, né? Começando pelo Rui Nazário dos Santos, de Oliveira, perdão, Rui Nazário de Oliveira. Está contigo a palavra, Rui. Boa noite a todos. Costumo dizer que eu tive a felicidade de entrar para o Espiritismo pela porta do CCEPA e lá encontrar pessoas que me influenciaram muito positivamente, e uma delas, evidentemente, o seu Jones. O seu Jones, a gente ouvir o seu Jones, participar de uma conversa com ele, de uma palestra, de um grupo de estudo, era uma festa. É uma festa ouvir esse homem que tinha uma cultura geral extraordinária e, sobretudo, uma cultura espírita. O seu Jones, sem querer ser professor, ele dava aula para a gente cada vez que conversava com a gente. Ele era um homem de muita fé, mas não era um crente. Mas ele tinha uma fé muito grande no ser humano. Ele tinha uma fé na filosofia espírita, mas não era um crente, não era uma fé bitolada, muito pelo contrário. Uma das coisas que eu aprendi com o seu Jones é diferenciar certeza e convicção. Certezas e convicções. A certeza, bem longe do que o nome dessa palavra diz, é extremamente insegura, porque faz a gente mergulhar muitas vezes no abismo da ignorância, pensando que está certo, que sabe tudo. E eu sei bem disso porque quando eu cheguei no Espiritismo, eu era um que pensava que sabia tudo, que tinha lido uns livrinhos aqui, ali e tal, e foi formando certezas dentro de mim, que cheguei no CEPA e daí veio tudo abaixo, felizmente. Então, eu prefiro ter convicções, porque é o terreno mais seguro, né, a ter certezas. E o seu Jones nos ajudou muito, né, a ir devagar com essa coisa de ter certeza das coisas. A convicção
é bem melhor, porque convicção, no momento em que tu está convencido de alguma coisa, tu tem convicção de alguma coisa, tu não tem certeza, desde que saiba fazer essa diferenciação. Porque daí o tombo, dizia o seu Jones, o tombo não vai, a desilusão não vai ser muito grande. Quando eu tenho certeza e alguém me destrói a minha certeza, o sofrimento é grande. Agora, se eu estou convencido de alguma coisa e tenho a mente aberta, o espírito aberto, né, para rever posições, e o seu Jones era uma pessoa assim, o Marcos falou agora um pouco, tu não sofre muito quando tu tem que rever posições, mudar teu convencimento, mudar a tua convicção. E o seu Jones nos ensinou isso. Era um homem, então, que, não querendo ser professor, ele te dava aula, aula magna. Ele nos ensinou a pensar espiriticamente. Porque a gente sabe, ele dizia muito, não adianta se dizer espírita porque vai numa casa espírita. Tu é espírita quando tu consegue pensar como espírita, pensar espiriticamente. E pensar como espírita não é pensar que sabe tudo. Pensar como espírita é mais buscar solucionar as suas dúvidas, as suas angústias, é não ter preguiça mental de estudar, de pensar, de raciocinar. E o seu Jones tinha um raciocínio, um tirocínio, né, que te instigava, te incentivava, né, a acompanhá-lo e, inclusive, a discordar dele, e a gente discordava em muitos aspectos, né, porque é exatamente disso é que surge o conhecimento. Ele valorizava muito e citava muito o caminho da dúvida, né, que o velho Descartes, lá no século XVII, já nos ensinava, né, que o melhor mecanismo para o conhecimento, para o aprendizado, né, é cultivar a dúvida. Mas não é ficar com dúvida a vida toda também, evidentemente. Uma hora tu vai ter que superar esta dúvida e partir para outras. E esse era o seu Jones. Um homem que nos deixa um legado de honestidade intelectual, de sabedoria, mas não aquela sabedoria enfadonha, aquela sabedoria arrogante, muito pelo contrário, a sabedoria de buscar o conhecimento, de buscar, né, solucionar as suas dúvidas, as suas incertezas. E nós devemos muito, então, ao seu Jones, né, a sua atividade espírita, tanto no CEPA como na federação, toda a sua vivência, enfim, que ele trouxe, felizmente, para o nosso grupo, para nos ensinar a pensar espiriticamente, a pensar o espiritismo, não só viver uma coisa exterior, não só viver um rótulo espírita, mas realmente vivenciar o espiritismo, buscando compreender melhor esse cerne da filosofia espírita, que é a busca da verdade, sem certezas, sem verdades pré-estabelecidas, mas a nossa buscar a nossa verdade tanto quanto possível, né? Mas pelo caminho da razão, sempre. Então, nós temos que agradecer, e eu sou profundamente grato por essa convivência que tivemos com o seu Jones, e certamente continuaremos ainda a conviver, embora agora separados, mas espiritualmente continuaremos certamente unidos. Muito obrigado. Obrigado, Rui. Donasso Floriano Machado, também ex-presidente do CCEPA, por favor. Uma boa noite a todos. Sempre um prazer rever os amigos. Agora afastado um pouco pela pandemia, mas a tecnologia acabou nos aproximando de novo. Donasso, desculpa, ao lado do Donasso está a sua esposa, Luanda, a Luanda foi quem deu a denominação para o nosso jornal Opinião. Foi dela a ideia. Obrigado. Tá. Obrigado. Bom, eu e a Luanda chegamos na CELC em 1975. Um ano antes, eu dava aula de topografia numa escola técnica e conheci o Antônio Alfredo de Souza Monteiro.
ele era participante da CELC, conversamos muito, e ele me deu de presente o Livro dos Espíritos e me convidou para conhecer a casa. Eu nunca tinha entrado em contato com o espiritismo, né? Desde nasceu de berço, né? Eu era católico. E aí vim conhecer a CELC e conheci o São Jonas. Eu chamava de São Jonas porque eu tinha 25 anos quando cheguei aqui, né? E desde o princípio, uma característica que ele tinha, eu me identifiquei. Em várias conversas, muitas vezes durante palestras ou nos grupos de estudo na qual o Jonas participava, sempre quando a gente fazia alguma afirmação, ele colocava uma dúvida. Não no sentido de duvidar, mas no sentido de nos provocar a aprofundar mais esse conhecimento, né? E isso acabou fazendo com que eu ficasse na casa e fosse aprofundando através da participação de grupos, com os antigos CIB, com a dona Elba coordenando o grupo, né? E alguma coisa de liberdade sempre esteve presente, né? Foram 45 anos de convívio, né? Alguns anos que trabalhei fora, e isso a gente não consegue resumir em 2 ou 3 minutos, né? Porque isso é uma convivência, né? que a gente aprende ao longo do tempo. É inequívoca a influência que ele teve na minha formação como espírita e como cidadão. Eu me lembro quando a primeira vez que ele me convidou para fazer palestra à noite, palestra pública, né? E eu disse para ele: puxa, não me sinto ainda capaz de fazer uma palestra. E ele me contestou na hora, né? Dizendo que a gente nunca está preparado. A gente vai se preparando fazendo as palestras, né? E acrescentou mais um ensinamento dele. Nunca dê exemplo de si próprio na palestra. Nunca mencione o que você fez, o que você é. Fale sobre a ideia que você quer passar aos outros, né? Isso ficou, evidentemente, toda a vida comigo, né? Uma outra vez, e eu quero agora, para completar uma segunda parte dele, né? Eu cheguei no Centro Cultural, como eu disse, não tinha nenhum passado no espiritismo. E tampouco tinha vivência política, né? Foi aqui, na CELC, depois no Centro Cultural, com toda essa convivência que eu fui fazendo minhas escolhas na vida, minha formação. Não dá para dizer que o Sr. Jonas era de esquerda. E eu me tornei uma pessoa de esquerda. Ele nunca fez qualquer censura às minhas atitudes. Pelo contrário, era ele que puxava os assuntos para nós conversarmos sobre política. Não política partidária, essa política que diz respeito ao cidadão e as consequências sobre a vida das pessoas, né? Ele até brincava dizendo que eu tinha uma religião, né? Então, foi a partir dessa convivência, né, que eu pude, de certa forma, formar minhas convicções. E hoje, sem dúvida, várias vezes, quando expresso algum pensamento, quando tomo alguma atitude, eu sempre lembro dele. E lembro, acima de tudo, que foi por essa convivência, por essa dúvida construtora da evolução, que nós fizemos as transformações que fizemos na CELC, no CEPA, ao longo de todo o tempo que ele esteve conosco. Eu me sinto, de certa forma, premiado por ter convivido 45 anos com
o seu Jones e aprendido tanto, sem nunca ele ter ostensivamente me ensinado alguma coisa. Ele fez o melhor ensinamento, que é da vivência, e não simplesmente passando textos prontos, né? Ele sempre manteve a dignidade, a honestidade, que são coisas básicas na vida de cada um, porque tu entras em qualquer ambiente com essas convicções. Vou guardar sempre no coração. Obrigado, Donarson. Então, passo a palavra agora para Milton Medrão Moreira. Também foi ex-presidente do CCEPA. O microfone, Milton. Sim, microfone. Ligado o microfone. Olá, gente. Olha, eu diria o seguinte, esse grupo que está aqui, esse pequeno grupo que está aqui, é um grupo de privilegiados. Conhecer o Jones, ouvir o Jones, foi para alguns privilegiados. Ele não gostava de falar em público, foi presidente da federação, tinha obrigatoriamente que falar ao público, mas não era a praia dele. O Jones tinha essa característica fundamental dele, que era falar, reunir-se com pequenos grupos e ali deitar conversa. E ali é que se conhecia a essência do pensamento de Maurício Herbert Jones. Eu, nessa edição do Opinião, do nosso órgão oficial do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, eu abri exatamente com essa manchete: o privilégio de ter convivido com um grande pensador. Um privilégio que foi dado a poucos, mas que nos rendeu muitíssimo. E outra coisa que se diz e que se sublinhou agora nas reflexões que temos feito após a partida dele, é que o Jones, além de não gostar de falar em público, não gostava de escrever. Escreveu muito pouco e, quando o fez, quase sempre premido pelas circunstâncias, exigido de nós que estávamos em volta dele que iríamos fazer uma edição especial da Opinião, ou iríamos editar um livro para a CEPA, e era indispensável que ali não estivesse o pensamento de Maurício Herbert Jones. Então, ele concedia isso, e poderia ter passado a vida, até eu disse isso no editorial da Opinião agora, ele poderia ter passado a vida como Sócrates, que nada escreveu, mas que deixou um legado extraordinário para a humanidade. Mas quando ele estava nos pequenos grupos em que o escutávamos e em que com ele dialogávamos, ele já não era o Sócrates. Ali ele era realmente o homem da dúvida. Ele era o René Descartes, porque ele nos infundia a dúvida, essa dúvida construtora, essa dúvida da qual se parteja o conhecimento, como ele, aliás, gostava muito de referir. Mas, apesar de Jones não ter escrito muito, o pensamento dele eu colhi e muitas vezes eu o reproduzi nos editoriais do Opinião. Ele teve uma contribuição imensa naqueles espaços onde ninguém assina, porque é um editorial, porque é a opinião da instituição. Eu, inúmeras vezes, me vali do pensamento do Jones, porque ele, nas nossas reuniões, ele infundia ideias que eu as aproveitava. Ele gostava muito de mexer comigo, porque eu uma vez disse que para escrever, eu precisava me fechar no meu gabinete, não consigo efetivamente escrever no burburinho, com outras pessoas falando.
e até hoje eu não consigo fazer isso. E ele dizia que poderia ser uma espécie de mediunidade. E se isso for uma espécie de mediunidade, por favor, Jones, continua me inspirando ideias. Continua me inspirando ideias aqui no meu gabinete quando estou sozinho. Na verdade, eu, por muitas e muitas vezes, fui uma espécie de ghostwriter, de escritor fantasma, de porta-voz, daquilo que ele não escrevia, mas que nos dizia e que eu aproveitava para transmitir no nosso pequeno órgão de divulgação. Esse era o Jones, quieto, mas quando tinha que falar naqueles pequenos grupos, ele demonstrava toda a sua sabedoria, sua imensa sabedoria. Um homem que foi autodidata, que construiu o seu conhecimento e que dizia sempre, não tenho, aliás, é uma frase que nós praticamente tomamos como um lema do Centro Cultural Espírita, e que é dele, sabemos pouco, não temos ideias definitivas, mas ousamos buscar. Esse era o lema de Maurício Herbert Jones. E é um lema que certamente continuará conosco ao curso enquanto existir essa instituição, esse grupo do qual ele foi incontestavelmente líder e que certamente continuará inspirando a nós todos. Muito obrigado, querido amigo Jones. Talvez ele nos esteja escutando ou escute em outros momentos mais adiante. E certamente Jones continuará conosco porque ele é imprescindível. É aquilo que Bertolt Brecht disse. Há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam um ano e são melhores. Há homens que lutam por 10 anos e são excelentes. E há homens que lutam por toda a vida e estes são imprescindíveis. Os imprescindíveis. Jones, você é imprescindível. Um abraço, querido amigo. Obrigado, Milton. Não sei se o Neverton quer dizer alguma coisa, ele está dodói. Mas se quiser falar, né, aproveite. Enquanto isso, eu já pediria para o Homero, então, porque o Homero é membro da Associação Brasileira dos Delegados e Amigos da CEPA, e também um querido companheiro com quem tivemos muitos contatos em Pelotas. Eu quero que o Homero diga alguma coisa. Está presente? Já, Salomão. Oi, Homero. Fala agora ou o Neverton vai falar? Não sei. Pode ir falando. O Neverton, ele está meio dodói, talvez ele não precisa falar. Muito bem. Queridas amigas e queridos amigos, é difícil falar do Jones e, ao mesmo tempo, conter a emoção deste momento. Depois de ouvir tanto que vocês já falaram, e antes de o Milton falar, depois da fala do Narso, eu pensava justamente sobre isso. Que privilégio vocês desfrutaram dessa convivência com o querido amigo Jones e com a dona Elbinha, como eu costumava chamá-la carinhosamente, porque era o sentimento que ela me inspirava. E nos inspirava a mim, a Regina, a Maria da Glória, minha irmã. As poucas vezes que tive a oportunidade de conviver com o Jones, digo poucas porque, se eu tivesse tido muito mais vezes, ainda seriam poucas, por tudo aquilo que ele nos ensinava
em cada encontro, em cada diálogo. Lembro que a última vez que conversei com ele foi durante seu aniversário, este ano, e conversamos muito no telefone. Para mim, foi uma longa conversa. Quem sabe, em tempos medidos no relógio, não tenha sido tanto. Mas conversamos sobre tantas coisas que me pareceu um longo tempo. E ele fez referências muito carinhosas, muito admiráveis a respeito de vocês, Milton, Salomão, Beto, Dirce, né? Ele estava muito entusiasmado com relação ao CCEPA. Ele me disse o seguinte: olha, teve um tempo em que nós estávamos preocupados no CCEPA, tínhamos muito poucas pessoas, continuávamos nos reunindo e fazendo o nosso trabalho, mas preocupados com o futuro. Mas agora, os novos integrantes que chegaram no CCEPA reavivaram a chama do entusiasmo da instituição, e eu estou confiante. Acho que o CCEPA realmente ganhou força, ganhou fôlego, e temos um futuro brilhante a caminhar juntos, né? Então, ele estava num momento assim de grande entusiasmo com esses companheiros, que, quando pudermos nos encontrar pessoalmente, vou transmitir a vocês tudo que ele me falou a respeito de cada um de vocês. O Jones tinha comigo, pelo menos, ele demonstrava algumas coisas interessantes, assim, né? Às vezes ele dizia umas coisas que eu percebi que não era o pensamento dele, né? E ficava me olhando assim, com aquele olhar assim dele, um tanto irônico, né? Para ver o que eu ia dizer a respeito daquilo que ele tinha dito e que certamente não era o pensamento dele, né? Então, eu achava muito interessante aquele jeito dele, como diz Donati, nos ensinar sempre, né? E uma vez ele me disse assim: eu acho que eu não cresci muito com o espiritismo. Espiritismo, não. Eu sou há tantos anos espírita e acho que não mudei nada em função do espiritismo, né? Então, olha, José, me desculpa, eu estou há muito menos tempo do que tu no espiritismo e acho que tem me ajudado bastante. Ele diz assim: não, pois eu estava querendo ver o que tu achavas, porque quando alguém vem aqui no CCEPA e diz que quer estudar espiritismo, quer frequentar, eu faço uma entrevista e, olha, a maioria desiste. Eu faço uma entrevista e a maioria desiste de continuar estudando espiritismo. Então, o Jones é uma figura, como disse o Milton, uma figura que, para nós, é realmente um imortal, né, do movimento espírita laico, da convivência maior ou menor que tenhamos tido com ele. Sempre foi uma convivência muito intensa, apesar de breve, sempre deixou marca, sempre foi intensa. Sempre desta conversa com o Jones, a gente saiu pensando sobre o que tínhamos conversado e até que ponto, o que o Jones queria dizer para nós com aquela conversa que às vezes parecia breve. Sou muito grato tanto a ele quanto a dona Elbinha pelo carinho que tiveram com a minha irmã, a Maria da Glória. O Jones, inclusive, durante a homenagem fúnebre a ela, disse umas palavras que nos emocionaram muito, com aquele amor, com aquele carinho que era natural na convivência com ele, né? Nos deixou muito emocionados e muito gratos, né, por essa atenção que ele dedicou a ela. Ela tinha também por ele, para a dona Elba, muito carinho e admiração, como todos nós da família, né? E acho que realmente o CCEPA terá nos exemplos do Jones, do Jones e das palavras dele,
esta memória para sempre, né? Que estará sempre viva, sempre na mente de vocês, nas conversas de vocês, na ação de vocês, no sentimento, tudo aquilo que ele deixou. Certamente foi riquíssimo e muito mais do que eu tive, mas o pouco que eu tive, para mim, me deixou uma marca indelével dessa figura que foi o Jones, uma figura humana extraordinária, que falava sempre, como disse o Salomão, a questão, destacava essa questão do amor, da atenção, da convivência, né? Eu também quero, por delegação do presidente da CEPA Brasil, o Jailson, externar aos amigos do CCEPA e ao querido Jones, que era um admirador da CEPA Brasil, sempre, quando eu ainda estava na presidência, fui mais de uma vez do CCEPA, participei das reuniões de sexta-feira e de outros eventos, e ele sempre tecia referências elogiosas ao trabalho da CEPA Brasil, da importância da CEPA Brasil. Então, também, em nome da instituição, queremos agradecer ao Jones esse incentivo, essa admiração, que era recíproca, né? Porque temos ele não só na lembrança, nos exemplos que nos legou, mas também nesse incentivo que ele dava ao movimento espírita laico no Brasil, que ele achava importante esta presença da CEPA Brasil no Brasil, visto que a CEPA é internacional. Então, ora, ela está com a direção no Brasil, ora, está com a direção em outros países, né? Então, assim, é importante que nós tenhamos aqui no Brasil uma instituição brasileira, né, para manter vivo o espiritismo laico, livre pensador. E esse é o papel da CEPA Brasil. Então, ele incentivava muito e gostava muito da CEPA Brasil, e nós, da CEPA Brasil, queremos agradecer a ele este incentivo que sempre nos trouxe. Meus queridos amigos, eu não quero me estender mais, quero agradecer o convite do Salomão, agradecer a Dirce, ao Beto, a todos que estiveram aí, aos familiares do Jones, né? O Marcos, o Lucas, a Júlia, que se manifestaram, aos queridos amigos Milton Medran e Silvia, e também ao Salomão e a Fátima, o Donárcio e a Luanda, enfim, todos que já se manifestaram e que irão se manifestar. O meu abraço fraterno a todos vocês, meu e da Regina, a todos vocês, e a nossas saudades de todos vocês, do nosso querido amigo, e a minha irmã chamava ele de guru, mas era esse jeito dele de um educador amoroso, amigo e fraterno, que foi Maurice Herbert Jones. Muito obrigado, querido amigo, que você esteja muito bem e logo, logo esteja junto com a sua Elba, amor da sua vida, que você, várias vezes eu ouvi você dizer assim: o meu único medo, minha única preocupação é que eu desencarne antes dela. Pois bem, você conseguiu também esse seu objetivo, esse seu desejo de ir na sucessão. E certamente vocês logo estarão juntos pelo amor que os uniu neste plano, aí na dimensão espiritual. Muito obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês, amigos do CCEPA, nesta homenagem tão merecida ao nosso querido amigo Jones. Obrigado, Salomão. Muito obrigado, Homero. E Regina. Eu quero passar agora a palavra para o Mauro e a Jacira, que são, respectivamente, o diretor administrativo e a presidenta da CEPA. Por favor. Boa noite a todos.
meus cumprimentos à família do Sr. Jones, família consanguínea e a família afetiva e do CCEPA, os cumprimentos também a todos os amigos presentes. Bem, pessoal, sinceramente, eu tenho um sentimento um pouco paradoxal nessas horas, porque, de um lado, eu sinto uma tristeza inescondível quando eu penso na ausência física de pessoas que acrescentam tanto às nossas vidas, né? Como foi o queridíssimo Jones, cuja trajetória mereceria uma lista infindável de reconhecimentos. Mas, por outro lado, a alegria e a convicção de estarmos nos separando temporariamente de um verdadeiro amigo, um amigo afetuosíssimo, que literalmente cumpriu de forma magistral o seu papel nessa existência. Mas não estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Estão me ouvindo? Desculpe. Que cumpriu magistralmente o seu papel nessa existência e muito, muito especialmente o seu papel como espírita. Pelo seu legado espírita, eu quero agradecer imensamente ao querido Jones, em meu nome e também em nome da CEPA, Associação Espírita Internacional, que neste momento represento. Eu não tive muito contato físico próximo, infelizmente, com o Sr. Jones, mas apesar de não ter compartilhado a sua convivência familiar, por exemplo, eu o vi em algumas vezes numa relação linda de afeto e amor com a querida Elba. Também, com o contato que tive com a sua honesta relação com o Espiritismo, posso entender que posso inferir que a sua edificante luta lhe garante agora o merecido descanso desse período de enfermidade pelo qual passou, para reiniciar a sua construção em melhores condições. Para além do seu extraordinário legado para nós que somos espíritas, para mim, pessoalmente, marcou demais, e essa será uma lembrança que eu quero guardar, a generosidade extraordinária com que Jones analisou o meu primeiro e simples livreto sobre criminalidade. As suas considerações foram realmente de um mestre amoroso e generoso, e eu as guardo com extremo carinho. Então, eu queria agradecer demais, Sr. Jones, por tudo, pelo pouco contato que tive, mas pelo muito que pude aprender nesse contato. Nos vemos qualquer hora dessas. Um beijo grande. Obrigado, Jacira. Mauro. Queridos amigos, eu tenho muito carinho também pelo Jones, e a palavra essencial que eu quero propor aqui nessa homenagem é a da aprendizagem que tive com ele. Como eu estou bastante dominado pela emoção, resolvi escrever 3 parágrafos, e só no meio, entre um e outro, vou contar 2 casozinhos, coisa rápida. Como tive a oportunidade de manifestar no dia da morte do querido Jones, a palavra que me vem é aprendizagem. Ele pouco escrevia, então era em conversas, infelizmente muito poucas no meu caso, que conseguimos aprender com ele.
lúcido, sincero, bondoso, dono de um humor doce, singelo. Conversas geralmente curtas, mas sempre marcantes. Desde os anos 80, eu pude desfrutar da sua generosidade e aprender com a sua radical racionalidade. Eu tive a chance de conhecer Jones no próprio CCEPA, antes mesmo dessa denominação, apesar de ser paulistano. Compartilhar ideias com ele e outros queridos amigos. Eram ideias e conversas deliciosas. Acompanhar também a consolidação da instituição que viria a se tornar uma das principais referências do espiritismo livre no Brasil e no mundo, o CCEPA. É muito claro para mim, no CCEPA, mas não só lá, o papel do Jones. Radical, no sentido mais puro do termo. Amoroso, em paz. Dava segurança ao processo de renovação. Só 2 casozinhos. Eu conheci Jones e toda a turma maravilhosa do CCEPA, com quem tenho muita satisfação de ter amizade até hoje, no ano de 1986. Por uma questão profissional, eu ficava muitos dias do mês em Porto Alegre, quando implantamos a Transurb, e um dia liguei para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque estávamos organizando um encontro sobre a questão social do espiritismo e queria fazer uma divulgação, um contato. O Jones, sendo o Jones, me disse logo na primeira vez, no primeiro telefonema, que foi ele que atendeu, que provavelmente eu não teria sucesso naquela minha empreitada, porque a questão social era muito repudiada no movimento espírita. Que clareza! Eu tive que elaborar muito melhor a minha proposta de um diálogo, e aquilo acabou servindo para que eu crescesse com a própria organização do evento. Depois, a amizade que veio pela frente com ele e com outros amigos foi inconteste. Um outro momento que também é de agradecimento foi quando, não podendo ir a um congresso da CEPA, ele me propôs que eu apresentasse um trabalho dele. Eu tenho orgulho de ter apresentado um trabalho que foi preparado pelo Jones. Embora, sinceramente, muito envergonhado fiquei, porque de maneira alguma poderia, com a mesma capacidade que ele, apresentar aquele trabalho sobre a história do pensamento espírita. Mas agradeço também por aquela oportunidade. Há alguns anos, poucos, Jacir e eu estivemos juntos na casa do Jones. Elba já estava bem debilitada. Ele estava dedicado a ela. Nossa visita foi curta. Mais uma vez, muito aprendizado. Jones afirmou sem vírgulas que o conhecimento não é caminho seguro para a transformação, como idealizou Kardec. Sinceramente, nos impactou, pois aquele pensamento contrariava o que sempre acreditamos. Saímos de lá refletindo sobre essa visão, que em boa medida nos liberta, nos tira o peso de oferecer um caminho para quem quer que seja, nos faz respeitar e reconhecer que cada um escreve a sua história com a sua própria letra. Agradecimento é o meu sentimento. Desejo muita paz em sua nova caminhada, ao lado de Elba e outros amigos, espíritos amigos. Obrigado, Mauro. Eu vou pedir agora aqui o nosso companheiro John Aspurua, ex-presidente da CEPA, e um querido amigo a quem nós muito apreciamos e que por várias vezes esteve no CCEPA, nos visitando, nos estimulando, nos encorajando, que possa falar agora conosco, John, com você. John está sem microfone. Microfone, John.
Ahora. Gracias, Salomón. Queridos amigos, muy buenas noches. Desde aquí, desde Murcia, España. Y ya son las 2, algo más de las 2 de la mañana. Estoy feliz y al mismo tiempo triste también por el sentimiento que nos embarga a todos por la partida física de este ser tan especial. Pero bueno, como espíritas tenemos siempre que mirar esto en una perspectiva holística, amplia, de la continuidad espiritual y seguir adelante. Quiero agradecer a Salomón y al Centro Cultural Espírita de Porto Alegre que me den la oportunidad de unos pocos minutos para expresar mi hondo sentimiento de afecto y de profunda admiración, admiración intelectual, admiración moral, admiración espiritual, por este ser que en esta existencia recibió el nombre de Maurice Eber-Jones y que fue para quienes tuvimos el privilegio de conocerle, fue una luz en nuestro camino, una auténtica luz en nuestro camino. Yo he escuchado todas las intervenciones anteriores, me sumo de todo corazón a todas las expresiones de cada uno, porque representan desde distintas miradas y experiencias, representan en conjunto la valoración hacia un ser humano especial que tuvimos el privilegio de conocer, el privilegio de recibir de él influencias positivas a través de sus ideas, sus sentimientos y sus manifestaciones particulares de afecto, a veces con un tono de humor quizás muy británico, pero un humor que gustaba, que agradaba, que nos enriquecía mucho. Yo quisiera resumir mi valoración de Maurice y también en ello va a Dona Elba, a quien tuve tanto gusto a veces de abrazar y recibir sus vibraciones cariñosas. Pero en el caso de Maurice, a mí me gustaría resumir en 4 palabras que para mí expresan mi modo de sentir y la admiración y el cariño por él y mi extraordinaria valoración. En primer lugar, y no es ahora, siempre lo pensé, para mí Maurice Eber-Jones es y seguirá siendo un arquetipo de sabiduría. Una sabiduría en el término exacto de esta palabra, que no es erudición, que no es acumulación de conocimientos, memoria libresca, sino sabiduría, expresión más exquisita del espíritu. Y él desbordaba esa sabiduría desde su autodidactismo hacia una visión donde la cultura académica estaba presente, pero que sin embargo superaba esa dimensión para ubicarnos siempre con la respuesta adecuada, oportuna, invitándonos a pensar, no a pensar como él pensaba, sino simplemente a pensar. Mente abierta, persona de ideas definidas, mas nunca definitivas. En eso consistía su sabiduría. En segundo lugar, quisiera resaltar, que para mí es muy importante, su ejemplaridad. Maurice Jones fue un ejemplo a imitar y a seguir. Ejemplo en su vida personal, ejemplo en su vida familiar, y escuchar y leer a familiares de él es francamente entender que su tarea la cumplió plenamente, construyendo un hogar con Dona Elba y formando hijos y nietos y los hijos de ellos a su vez. Ejemplaridad en su vida social como ciudadano de ideas avanzadas, progresistas.
ejemplar también en su trayectoria masónica. Estoy seguro que más allá de aspectos ritualísticos, ceremoniales, para Jones era muy importante asumir los valores históricos del pensamiento ilustrado, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, de sentirse un hombre libre y de buenas costumbres, como es tradicional decir en esta orden filosófica. Y sobre todo, naturalmente, ejemplar como espírita, para haber avanzado en un sentido de continuidad y ruptura, dialécticamente hablando, desde la Federación Espírita de Río Grande do Sul, la Sociedad Espírita Luz y Caridades, hasta el Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, donde, como ya lo han señalado quienes han hablado antes, ha dejado una impronta extraordinaria. A esa sabiduría, a esa ejemplariedad, yo sumo en tercer lugar un valor extraordinario, que todos quienes entraban en contacto con él lo percibían psíquicamente, el valor de la serenidad. ¡Qué hombre tan sereno para asumir cualquier concepto, incluso distinto a lo que él pensaba! ¡Qué serenidad combinada con un humor muy fino! ¡Qué serenidad para indicar caminos sin querer mostrarse como un maestro! Todo lo contrario, desde una enorme humildad, una serenidad que contagiaba y que nos invitaba a todos quienes le rodeábamos, invitaban a encontrar la paz interior dentro incluso de los diálogos. Ahora no hay tiempo para recordar el Congreso de CEPA en el año 2000 en Porto Alegre, donde debimos enfrentar algunas dificultades ajenas a la CEPA por parte de espíritas tradicionalistas que se sentían mal con la apertura que se hacía en Porto Alegre, y Jones nos invitaban precisamente a la serenidad. Y al lado de la sabiduría, la ejemplariedad y la serenidad, yo quiero destacar en cuarto lugar, y no será lo último, pero por ahora, la coherencia. Es un ser humano que mostraba una absoluta coherencia entre lo que sentía, lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía. Coherencia del sentimiento, el pensamiento, el verbo y la acción. Y eso, amigos míos, es característica de espíritus de muchísima altura espiritual y moral. Por eso yo digo, en mi vida, y sé que en la vida de todos ustedes y de otros, pero en mi vida, la presencia de Jones no solamente fue indicadora de caminos y de orientaciones, fue un profundo enriquecimiento. Y por eso yo tengo una manifestación de tristeza por su partida al mundo espiritual, de comprensión como espírita, porque ello así acontece, nos preceden en el camino a los que luego seguiremos, pero sobre todo de gratitud por habernos legado el testimonio de su maravillosa presencia en esta vida. Pienso en él y pienso que siempre ha de estarnos acompañando en nuestro camino. Muchas gracias, muy obrigado, queridos amigos. Obrigado, John, por suas palavras. Eu quero registrar, porque o nosso tempo vai se esgotando, e gostaria de ainda deixar a palavra com mais alguns companheiros, mas nós queremos respeitar os horários de todos também, e logo que se encerre esta nossa live, nós ainda ficaremos alguns minutos abertos, sem a gravação do áudio, do vídeo, para que possamos conversar um pouco ainda.
mas eu não posso deixar de registrar com muita alegria a presença aqui entre nós do nosso companheiro Saulo, de Curitiba, da Luciana e o Ricardo de Santos, do Jailson, presidente da CEPA Brasil, do Alexandre, do Instituto Cultural Kardecista de Santos, do Gustavo Molfino, que parece que teve que se retirar, mas que é um querido amigo de Rafaela, Argentina, de Marisol, dos velhos tempos do nosso movimento de 86, a Delma, o Neverton, que está adoecido e pediu para ficar mais quieto, o nosso companheiro querido de Santa Maria, José Budó, e sua esposa Lourdes, que há muito tempo a gente não se vê. E não sei se esqueci alguém, acho que do pessoal mais distante de nós, não é? Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. E o pessoal da casa, que nos prestigiou também, internamente temos feito os nossos comentários. O chat fica aberto para quem quiser deixar alguma mensagem. Eu já vi que o Ricardo Jones, o filho falante do Jones, falante não, o filho escrevente, escrevinhador, também já postou vários textos. E quero agradecer por todos. Mas, antes do final, que será conduzido... Eu não sei se a Alcione já chegou. Ela estava... Já estou aqui. Então, por favor, Alcione, com a palavra. Eu peço desculpas que a minha câmera não está funcionando. Então, essa luz branca que vocês veem aí não é um espírito, sou eu mesma, como eu já disse. Bom, eu quero dizer para vocês, amigos queridos, que eu ajudei muito o seu Jones. Ajudei muitas vezes, porque o que eu permiti que ele colocasse em prática o espiritismo que ele sempre nos ensinou, era todo o momento. Todos os cartazes que eu precisava pelo CPDOC, pela CEPA, pelo CEPA Brasil, eu escrevia para o seu Jones, preciso de um cartaz. O autor é esse, o dia é esse, o local é esse. E ele fazia um mais lindo do que o outro, com cuidado com as cores, com cuidado com uma lembrança de cada lugar, ele ia atrás do que naquele estado, naquele país era importante. Rapidamente ele fazia. Era no final do ano, eu enlouquecia o Milton e ele. Ai, gente, vamos fazer umas palavras da CEPA Brasil de Feliz Ano Novo, de um Bom Natal para todos. E lá estava seu Jones fazendo um cartão mais bonito do que o outro, enfim. Ele sempre estava disposto. Aí, depois, quando ele não pôde mais me ajudar no computador, aí eram os telefonemas. Eu ligava para ele para a gente conversar, porque eu tinha dúvida de alguma coisa do espiritismo, porque eu tinha tido um novo pensamento, e ficávamos conversando e trocando ideias muitas e muitas vezes. E no fim, quando eu ligava, ele dizia para mim, ainda estou viva, ainda estou aqui. E aí a gente conversava mais um pouquinho e combinamos que, assim que for possível, seja em São Paulo, que eu falei que eu quero exclusividade, que seja no nosso centro, que ele se comunique em primeiro lugar. E para que as dúvidas continuem e a gente possa entender um pouco melhor como as coisas são, como as coisas acontecem. E queria dizer a ele, do fundo do meu coração, muito obrigado,
estamos sempre juntos e que ele sabe o amor que eu tenho e tenho certeza que todos nós temos. Um beijo, querido amigo, e muito obrigada. Muito obrigado, Alcione. Eu vou retornar agora a palavra para a nossa querida Dirce, a presidente do CCEPA, para conduzir o encerramento e, logo em seguida, nós fecharemos a nossa reunião, nossa live, com um vídeo com algumas cenas da família e da presença dos Jones nas nossas atividades. Muito obrigado. Eu quero também destacar a participação do nosso vice-presidente, Beto Souza, que foi o encarregado da estruturação, digamos assim, junto comigo, desse nosso encontro. Muito obrigado a todos, da minha parte. Dirce. Obrigada, Salomão. Estou aqui ainda impactada, maravilhosamente impactada. Me perdoem a emoção de tudo que pude ouvir nos depoimentos que vocês deram. Eles falam por si, porque carregados de muita justiça ao homem excepcional e ao espírita lúcido e coerente que o seu Jones foi entre nós. Seu Jones semeou valores extraordinários em seus diversos campos de vida, como podemos ouvir aqui. Mas ele semeou e partilhou na sua generosidade. E mais, ele os praticou. Seu Jones revelou-se a nós em sua humanidade, na sabedoria que conquistou e nas naturais fragilidades que o acompanharam, especialmente mais ao fim de sua vida terrena, mostrando-nos, mesmo aí, a nobreza da autenticidade. Alguém já disse, e com muita propriedade, que entre muitas coisas se pode medir o valor de alguém pela diferença que faz na vida das pessoas. E o seu Jones fez diferença significativa na minha. Numa de nossas conversas, em que ele insistia em lembrar que estava ao final da sua caminhada, eu, emocionada, olhava para ele e dizia: seu Jones, o senhor está proibido de morrer. O senhor está proibido de desencarnar. E ele ria, porque ele sentia o carinho, né? E sentia essa saudade que já se antecipava daqueles momentos preciosos das sextas-feiras à tarde, quando eu sentava bem juntinho daquele velhinho de cabeça branca, para não perder uma palavra sequer que ele falava. Em nome, e eu sei que essa diferença que ele fez na minha vida, ele fez também, e eu senti nos depoimentos, na vida de todos vocês. Em nome do Centro Cultural Espírita, o nosso CCEPA, agradeço a todos que, com seus depoimentos, compuseram o lindo quadro de vida, de parte da vida do seu Jones, e que comprova a marca do bem, do útil e do nobre que ele deixa em todos que o conheceram.
Seu Jones fez diferença benéfica na vida de todos nós. Junto com os outros admiráveis companheiros, seu Jones deu-nos o CCEPA. Companheiros como o Salomão, o Medran, o Donarson, o Rui, e todos, o Leonardo, e todos aqueles que, me perdoem, não posso declinar o nome porque são muitos, mas todos sabem de quem estou falando. Mas mais do que o CCEPA, o seu Jones nos legou ensinamentos preciosos e a convivência que sempre nos estimulou a praticar, bem como, especialmente, o profundo amor à doutrina espírita, sempre encarada sob a perspectiva laica, livre pensadora, humanista, pluralista e progressista. Eu dizia ao seu Jones, eu cheguei tarde ao CCEPA. Tive apenas 9 anos de convivência com ele, mas são 9 anos que representam muitíssimo nos anos da minha vida, porque me ajudaram a revolucionar as minhas ideias, a redimensionar as minhas percepções, a conhecer como se deve a doutrina espírita, com racionalidade, com criticismo, mas sempre com elevação. E, especialmente, a praticá-la. Nada mais oportuno do que encerrar esse nosso encontro com 3 curtas mensagens que seu Jones nos deixou e que nos servirão de inspiração sempre. Primeiro, a grande preocupação que ele tinha de nos alertar e de nos acordar para o valor da convivência. Ele dizia que ela era a nossa grande mestra. Abrir aspas. A razão nos diz que temos que conviver. Sim, temos sim. Mas a razão também nos diz que temos que aprender a conviver. Precisamos, sim, aprender a conviver. Segunda mensagem. Essa é muito linda. Só existe transformação real quando ela nasce das entranhas. É quando despertamos, então, para a percepção do Deus interior, pois Deus está ali, na intimidade dos seres. Fechar aspas. E a última delas é aquela que nós diremos sempre como um mantra nos nossos grupos de estudo e individualmente a todos nós. Abrir aspas. Sabemos pouco, não temos certezas definitivas, mas ousamos buscar. A única palavra que podemos lhe endereçar, seu Jones, nesta noite, é o nosso muito obrigada e o nosso profundo sentimento de gratidão e profundo sentimento de carinho por toda a doação generosa que fez da sua vida, não só para o Espiritismo, mas individualmente a cada um de nós, como percebemos hoje aqui nesses depoimentos. Agradecemos, assim, a presença de todos vocês que nos acompanharam pelo Zoom e pelo Facebook.
e que tornaram nesta noite, a nossa homenagem ao seu Jones tão especial. Meu agradecimento ao Beto Souza, nosso vice-presidente, que cuidou da técnica do nosso encontro. E também muito especial ao Salomão, que organizou todo o nosso trabalho do nosso diálogo de hoje. Desejamos uma boa noite a todos e dizemos um até breve, até uma próxima oportunidade, quando convidamos todos vocês para acompanhar o lindo vídeo que o Beto preparou para nós. Muito obrigada.